A gente percebe que quando você analisa falhas, você está vendo o fim. Falhou, acabou. E aí a gente pensa, mas o que deveria ter sido feito para que aquele final não fosse prematuro, né? A gente consegue pensar bem quando a gente está falando na parte de seleção de materiais, a gente consegue imaginar toda essa sequência, o material sendo projetado para resistir a uma dada condição. Mas aí a gente vê com as falhas que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que o material chegou ao final da vida de uma forma prematura. Então é hoje que a gente vai contar essa história ao contrário. Vamos ver desde o fim até o começo como deveria ter sido. As falhas que analisamos diariamente mostram tudo que não deu certo em relação ao material, que tanto pode estar relacionado a alguém ter escolhido o material de forma errada, como pode estar relacionado à forma como ele foi fabricado, ou mesmo ao cuidado que tiveram durante toda a sua vida útil. Poucas empresas dos mais diferentes setores entendem o quanto os materiais são importantes em sua vida. Mas se você parar para pensar, toda a máquina, todo o equipamento, toda a estrutura, todo o instrumento, toda a tubulação, de fato tudo que a engenharia pensa e constrói é feito de materiais. E uma performance satisfatória depende fundamentalmente de como este material foi considerado em um projeto, de como foi transformado durante as etapas de fabricação e montagem, inclusive, algumas vezes, até de como foi pensado o seu transporte. E, finalmente, de como os usuários cuidam destes materiais ao longo de sua vida útil e até mesmo se respeitam a vida útil. Bom, então, a vida de um material começa quando alguém, um projetista, pensa em utilizar aquele material numa dada condição. Bom, enquanto está apenas no pensamento, ainda não tem nenhum tipo de problema, obviamente. Mas quando você estrutura uma especificação para adquirir o material, você já precisa pensar, como um projetista, tudo que aquele material vai sofrer ao longo de toda a vida útil. E isso inclui não somente aquelas usuais premissas de projeto, mas também todas as condições que vão ser impostas desde o momento que a matéria-prima for adquirida, durante todas as etapas de fabricação, durante todas as etapas de transporte, montagem, teste, operação, paradas em operação, manutenções, até que o material vai chegar ao final da vida. Então, um projetista ele tem que pensar e prever tudo que o material vai precisar ter ao longo de toda a vida e ele vai então selecionar o material corretamente. Com certeza, o que o projetista e o que os usuários querem é que o material chegue no final da vida íntegro. O que quer dizer íntegro? Integridade quer dizer que é igual a um material novo? Não. A integridade significa que o material ele está adequado ao uso e cumprindo suas funções. Isso não quer dizer que ele não tenha acumulado danos provenientes do próprio uso, tá? O que é importante é que ele, mesmo quando ele esteja bem velhinho, ele ainda cumpra todas as funções para as quais ele foi projetado. Então essa é a ideia de integridade. E sempre que ocorre uma falha num equipamento, numa estrutura, num componente, numa tubulação, é porque o material não resistiu a uma condição imposta. Ou seja, houve um não atendimento a um requisito de utilização. E esse não atendimento normalmente está relacionado ou a uma condição que o projetista não pensou na hora de selecionar o material, ou uma condição que o fabricante não pensou na hora de manufaturar, conformar, soldar,
revestir, ou a uma condição que o usuário não pensou enquanto o material estava em serviço, ou, pior, quando resolveram deixar o material fora de serviço. Quando o material falha, ele apresenta danos cuja análise permite identificar o mecanismo segundo o qual falhou e, por sua vez, o requisito que não foi atendido durante a solicitação. Para qualquer tipo de equipamento, a gente tem um projeto, e esse projeto, em termos de materiais, ele considera tudo que ele vai viver ao longo da vida. Então, ele tem que pensar na fabricação, tem que pensar na montagem, nos testes e a operação. E na operação a gente tem algumas premissas de projeto que vão dizer para a gente quais são as características que cada material precisa ter para resistir àquelas condições. Essas características estão muito ligadas com os esforços que estão envolvidos, elas estão ligadas com os ambientes e estão ligadas com as temperaturas. Então, em função dessas premissas de operação, a gente cria uma especificação de um material e bota lá no projeto essa especificação. E essa especificação, então, seria um documento que mostra exatamente tudo que a gente precisaria ter em relação ao material, pensando que ele precisa ser fabricado, precisa ser soldado, precisa ser montado, muitas vezes precisa ser transportado. E aí a gente coloca lá na especificação do material, a gente vai colocar os requisitos que os materiais precisam ter. Quais são as propriedades? Já pensando na questão de operação, as propriedades são essas, ligadas aos ambientes, que seriam a parte toda de resistência à corrosão, ao desgaste e também à presença de hidrogênio, muitas vezes no ambiente, ou vinda do ambiente, ou vinda da fabricação também. A gente tem as temperaturas, que elas podem ser temperaturas mais altas e mais baixas. As temperaturas influenciam muito o comportamento do material, então, as propriedades do material. E a gente tem também os esforços que vão estar sendo impostos ao material, que seriam os carregamentos mais estáticos, aqueles que você tem uma taxa de carregamento baixa no material, seriam os carregamentos dinâmicos, onde você tem uma alta taxa de aplicação de carga, e seriam os carregamentos cíclicos, onde a sua carga variaria aí com o tempo. E a gente tem 6 mecanismos básicos de falha. A gente pode ver aqui que a gente tem a fratura dútil ou a fratura frágil. A fratura dútil e a fratura frágil são falhas que acontecem instantaneamente, na hora em que a propriedade de fratura dútil, fratura frágil, a propriedade de resistência mecânica e a propriedade de tenacidade, elas forem solicitadas. Então, se o material precisava ter resistência mecânica e a resistência mecânica dele estava baixa, ou ele sofreu uma sobrecarga não esperada, ele vai naturalmente falhar, né? E a tendência é ele falhar de uma forma dútil. Óbvio que depende da natureza do material, mas as falhas dúteis, elas estão muito ligadas com sobrecargas que você tem no material. Você também pode ter uma fratura frágil. A fratura frágil, ela acontece porque o material não tinha uma tenacidade suficiente para resistir a uma dada solicitação, ou porque a temperatura estava baixa, ou porque a taxa de carregamento estava alta, ou porque o estado de tensões no material não favoreceu a deformação plástica. Então, essas são as características típicas da fratura frágil, tá? E aí a gente tem, né? A gente tem os mecanismos de ruptura dútil e de
ruptura frágil, sendo mecanismos que ocorrem instantaneamente no momento em que aquela solicitação foi imposta e o material não tinha propriedade, tá? Mas, em geral, essas falhas instantâneas, elas acontecem ou no início de operação, ou elas acontecem na hora que tem algum tipo de acidente, tá? Porque o mais comum, se você coloca um equipamento para operar e ele venha falhado depois de algum tempo, o mais comum é que você tenha um mecanismo de acúmulo de danos. Os danos vão acontecendo no material e você vai acumulando os danos, e aí aquele acúmulo de danos faz o material chegar num ponto em que ele não resiste mais, e muitas vezes as falhas com acúmulos de danos, as falhas elas têm um início, um momento em que ela está acontecendo e um momento final. Em geral, esse momento final, ele é um momento onde o material, mesmo que estaticamente, ele não está resistindo, né? Por exemplo, a corrosão, né? Então, o material ele está sujeito a uma pressão e para isso ele precisa de uma espessura. Daqui a pouco a corrosão vai comendo o material, vai reduzindo a espessura, as tensões vão aumentando, vai existir um momento em que o material ultrapassa a capacidade dele e ele vai falhar, né? Então essa falha final do material não é mais pela corrosão. Muitas vezes você tem materiais que ele vai afinando até que ele forma um furinho e você vai ver que teve um afinamento enorme até que o material veio a falhar, né, com um furo. Pode acontecer, isso acontece principalmente quando as pressões ou as tensões são mais baixas. Aí o material, de uma forma geral, ele resiste, mas aquele ponto ele falha por corrosão. Mas, em geral, os mecanismos de acúmulo de danos, você vai acumulando dano até que você chega a um ponto onde o material perde a funcionalidade, tá? Esses mecanismos de acúmulos de danos são 4, basicamente, que são corrosão, fadiga, fluência e desgaste. Tá? Então, são 4 mecanismos de acúmulos de danos que levam a uma falha progressiva. Então, quando a gente analisa um material que falhou, a gente busca identificar os danos. Então, na verdade, a gente busca caracterizar os danos para identificar o mecanismo. Se a gente observar aqui no ASM Handbook Volume 11, que ele é de Failure Analysis and Prevention, a gente tem aqui um chart que mostra a identificação dos tipos de falha. Então a gente pode ver que a gente tem o método de análise e a gente pode, através das diferentes características que o material revela em cada um desses métodos, por exemplo, na metalografia, ele revela através das durezas, ele revela através das superfícies de danos em microscopia eletrônica ou em aspecto visual, ele revela através das propriedades do material. A gente vai ver que você vai enquadrar aquele conjunto de características do dano em diferentes mecanismos. E quando a gente sabe qual foi o mecanismo principal da falha, porque às vezes você tem vários mecanismos envolvidos, mas você tem um mecanismo que é predominante. E quando você sabe qual é esse mecanismo predominante, você sabe exatamente qual foi a característica que o material deveria ter e não tinha. E aí você chega então a fazendo análises do que o projetista pensou, do que o fabricante fez e do que o usuário impôs. Então você vai chegar à condição de saber exatamente qual é a falha do ponto de vista do material, tá?
Então, do ponto de vista do material, só tem 3 causas básicas. Ou o projetista não pensou naquela solicitação que foi imposta e levou à falha, e aí por isso ele não especificou o material que tivesse aquele requisito, ou o projetista pensou sim, mas na hora de fabricar, o fabricante introduziu algum dano que levou o material a perder a característica que ele deveria ter. Ou o projetista considerou tudo certinho, o fabricante fez tudo certinho, mas o usuário, na hora de operar, ele impôs condições ao material que não eram aquelas condições que foram originalmente previstas. Então, isso acontece muito, né? Até às vezes por um desconhecimento, né? Talvez até porque o projeto devesse dizer alguma coisa, né? Então a gente pode ver, por exemplo, o pessoal usando algumas válvulas em linhas de descarregar óleo, e as válvulas, elas precisam resistir aqui. A operação, o fluido de operação é óleo. E óleo não é nada corrosivo, né? Aliás, o óleo até protege. Mas aí, na hora que o camarada vai testar a mangueira lá, ou a linha, ele bota água do mar. E aí bota água do mar e testa a válvula com água do mar, não adianta, depois que a válvula já foi exposta à água do mar, tem que ter muito flushing para você deixar de ter as características que a água do mar impõe em termos de corrosividade. Então, assim, se você vai fazer um teste num equipamento que ele foi projetado para não precisar resistir à corrosão, então você faz com fluido que não seja corrosivo, justamente porque você não pode ir contra as premissas originais do projeto que levaram a selecionar aquele material. Então existem muitas condições onde o usuário não cuida, né, para saber se aquilo ali que ele está fazendo é algo que vai impactar na perda da característica do material que foi projetado pelo projetista lá atrás. Então, é muito importante a gente entender. E as falhas, elas ensinam muito para a gente. As falhas permitem que a gente veja o que não deu certo, né? E se a gente olha o que não deu certo, né, e o que levou o material ao fim prematuro, a gente pode ir desde o fim até o começo para entender o que deveria ter sido feito naquela condição e que não foi. Então, a referência das falhas, ela é fantástica. Inclusive, todo projetista, sempre que ele vai projetar um equipamento novo, ele deveria dar uma olhadinha nos tipos de falhas típicas de equipamentos similares ao que ele está projetando. Porque aí ele vai entender coisas que talvez ele não tivesse considerando e que levam usualmente a falhas. Quando você já sabe que vai dar ruim, né? É fácil você pensar o que você deveria ter feito. Mas na hora que você está projetando, não é tão fácil assim você pensar em tudo que pode acontecer. Mas faz parte, essa é a vida do engenheiro de materiais, né? Apoiar os projetos para que dentro dos seus projetos você selecione materiais que considerem todas as premissas de operação, considere momentos em que você pode estar operando de forma variada, você considere momentos em que você tem que parar, você tem que considerar momentos em que você vai testar, você tem que pensar como aquele material vai ser fabricado para você poder, então, escolher um material em projeto que seja adequado, sem deixar de considerar que um projetista
alguém que seja bem mecânico, ele, olha só, eu sou engenheira mecânica também, tá? Não estou querendo reclamar dos mecânicos, não. Mas muitas vezes as pessoas não percebem que a configuração geométrica também pode definir propriedades do material, em termos de resistência à corrosão, né? Em termos de resistência à corrosão, porque você pode encosta o material com o outro, cria uma fresta, cria uma pilha, né? Cria uma região de estagnação, e no caso de tenacidade, por exemplo, cria condição de concentradores de tensão, cria grandes espessuras que dificultam a sua deformação plástica e então caminham no sentido de reduzir a tenacidade. Então você tem que prestar muita atenção em todas essas características, todas, vindo desde lá do fim, aonde você quer que ele chegue. Eu quero que ele chegue aos 20 anos inteirão, né? Não quer dizer que não tenha tido nenhum danozinho, não. Não, tem dano, mas são danos que não impedem a funcionalidade. Aí você vem e pensa, olha, que tipo de falhas que costumam acontecer nesse componente? Vamos dar uma pesquisada, elas acontecem por quê? E começa então a pensar no que você tem que fazer, né? Do fim para o começo, né? Para que aqui no começo você, pensando na configuração geométrica que um projetista vai calcular e vai te dizer qual você vai especificar o melhor material e mais, você vai definir os critérios de inspeção, porque a integridade também tem a ver com a ausência de defeitos. Então você vai ter que ver exatamente aonde você tem que garantir a ausência de defeitos. Como a gente garante a ausência de defeitos? Fazendo ensaios não destrutivos, né? Se você quer saber se não tem trinca, faz um ensaio não destrutivo, né? Então você tem que fazer o quê? No seu projeto você tem que fazer um plano de inspeção aonde você sabe que possivelmente pode ter um problema, você vai colocar um ensaio a ser feito ali. Você vai garantir que haja uma inspeção ali. Então você vai, de posse de uma configuração geométrica, tendo toda uma ideia da vida toda do material, até o fim, com todas as manutenções que ele tem que ter. Material é revestido, então ele vai ter que, depois de tantos anos, mudar o revestimento, então vai ter que ter uma parada, né? Você tem que pensar nisso tudo, porque existem alguns métodos de proteção contra a corrosão, por exemplo, que você não pode parar. O anodo de sacrifício chegou ao fim, você tem que tirar e botar outro, né? Ou você vai ter que fazer um anodo de sacrifício que dure os 20 anos, né? Tudo depende do que você vai projetar, mas você tem que entender que aquela tua condição, ela pode se modificar com o tempo. E é isso que você vai ter que parar e pensar. Na hora de eu selecionar bem um material aqui no projeto, eu vou observar toda a configuração, eu vou ver quais são os pontos críticos, eu vou fazer um plano de inspeção para aqueles pontos críticos e eu vou criar uma especificação de material versus método de resistir à corrosão, porque é uma coisa que caminha junto. Proteção contra corrosão e material. Pode ser até que o material sozinho ele garanta, mas talvez não. Talvez você tenha que ter uma proteção catódica, talvez você tenha que pensar que vai ter que injetar inibidor, talvez você tenha que pensar que tem que ter um revestimento. Então, isso tudo tem que ser pensado lá no projeto. E você tem que pensar também o seguinte, isso tudo, na hora que for fabricar, vai ser destruído? Se for destruído, poxa, pelo amor de Deus, muda o teu método, né? Você não pode pegar vou garantir que é pintura, mas na hora que eu estou montando, eu destruo a pintura. Então, não serve, né? Então eu vou destruir a pintura, mas eu vou pintar de novo. Então, você tem que garantir como que você vai pintar de novo, né? Então, essas coisas todas você tem que pensar. Justamente para quê? Para que na sua aquisição de material ela seja perfeita, você use tecnologias de fabricação e de inspeção que sejam adequadas, você tenha um bom sistema de qualidade para poder rastrear isso tudo, você faça os testes corretos, você veja que o comissionamento seja bem feito, e aí você vai entrar em operação e vai orientar
o seu usuário de que a operação dele vai ter que ter os cuidados X, Y, Z. Para quê? Para que aquele seu material dure toda a vida e chegue a ficar bem velhinho, mas ainda íntegro, cumprindo a função, tá?